1969. No dia 20 de julho, cerca de 1 bilhão de pessoas assistem pela TV a nave Apollo 11 pousar na Lua. Em tempos de Guerra Fria, os Estados Unidos concretizavam um ambicioso projeto e venciam importante batalha sobre a União Soviética. Em Nova York, Estados Unidos, milhares de jovens que não estavam na Guerra do Vietnã participam do Festival de Música e Feira de Arte de Woodstock, que se tornou um ícone da Revolução Cultural dos anos 60. Os Beatles não estavam lá. Meses antes, no dia 30 de janeiro, a maior banda de todos os tempos havia feito sua última apresentação ao vivo num concerto surpresa realizado na cobertura do prédio da Apple, em Londres. No Brasil, o general Emílio Garrastazu Médici toma posse como presidente da República no dia 27 de outubro, dando início ao período mais duro da ditadura militar. No futebol, em 19 de novembro, Pelé faz o 1000º gol da sua carreira numa partida contra o Vasco no Maracanã. Já no futebol pernambucano, o Santa Cruz era um time jovem, emergente. O Náutico já vinha em franca decadência, até porque o último título, o time que conquistou o 6º campeonato, o Hexa, que fechou o hexacampeonato, era completamente diferente do time que conquistou os títulos ao longo do hexacampeonato. o Náutico chegava para a disputa com status de atual campeão, para ser mais exato, hexacampeão. O alvirrubro de Conselheiro Rosi Silva vivia sua hegemonia no futebol pernambucano. O time vinha quebrando seus próprios recordes. Antes do Hexa, a maior sequência de títulos conquistados em Pernambuco havia sido um tricampeonato. No entanto, o time não era o mesmo que chamou a atenção de todo o Brasil. O último título do Hexa havia sido conquistado com bastante dificuldade. Alguns craques que ainda estavam no elenco em 68, como Ivan, Nino e Lala, tinham deixado o clube. O hexacampeonato já foi conquistado com um time que era a sombra do time que vinha jogando. Aquele time com Lula, Gena, Mauro, Fraga, Clóvis, Salomão, Ivan, Nado, Bita, Nino, Lala. Time que até hoje, todo mundo que acompanha aquele campeonato tem na ponta da língua. Então esse time conquistou o 6º título, já foi um time com jogadores que vieram da Venezuela, Fernando Matias, Ramos Rata, etc. O Náutico tinha um trabalho de base. O trabalho de base, aos poucos, não foi sendo evoluído. Não teve evolução do trabalho de base. E ficou na contratação de jogadores de fora. E os jogadores de fora deram a brecada, foi quando iniciou o processo do Santa Cruz com o trabalho de base da região. O Sport, que na época já era o maior detentor de títulos em pernambucanos, virou alvo de chacotas dos alvirrubros. Na sequência do Hexa, o time rubro-negro foi 6 vezes seguidas vice-campeão. Naquele período, os dirigentes do Leão priorizaram os investimentos na ampliação da sede do clube. O Sport fez uma opção: construir o patrimônio ou ganhar título. O clube jogou seu futebol, o clube era organizado, era estruturado, mas construiu aquele patrimônio, que foi inaugurado em 66. Daí em diante começou a se reestruturar para ganhar um título, na realidade, em 1975. No entanto, a diretoria montou um time forte para o campeonato de 69 e o Leão largou na frente, conquistando o primeiro turno. O Sport é que era o grande favorito, porque tinha um rico lá no Sport, um Brenan, que apareceu por lá para gastar dinheiro. Jorge Brenan ganhou o primeiro turno e esteve para ganhar o segundo turno. Não ganhou o segundo turno porque o Santa Cruz tem um fato interessante. No dia que o Santa Cruz perdeu para o América, se o Santa Cruz perde para o América, o Sport tem ganho para o Central, o Sport teria ganho o segundo turno direto. Foi no dia que o homem chegou à Lua. Já o Santa Cruz, que estava há 10 anos adormecido, acordou com todo vigor em 69. Assim como o Náutico havia feito, o tricolor da Arruda vinha investindo num trabalho de base que iria dar bons frutos no futuro.
Sob o comando do técnico Gradim, o clube formou um time competitivo, com jovens jogadores da casa e outras revelações do futebol da região. Um trabalho barato e eficiente. O Santa Cruz já vinha com esse trabalho, já existia esse trabalho do amador, já existia. O Santa Cruz foi hexacampeão, primeiro hexacampeão de juniores foi o Santa Cruz. O primeiro título de hexacampeão foi o Santa Cruz, em Pernambuco. O que prova que esse trabalho já vinha há um bom tempo, buscando sempre o apoio, injetando o sangue novo num time onde mediava o mais experiente, e o Santa Cruz sempre teve um bom resultado com isso. Gradim chegou e com aquela calma, aquela tranquilidade dele, como um grande observador do futebol, um estudioso do futebol, e começou a trabalhar com aquilo que tinha o Santa Cruz. A maior virtude de Gradim foi que Gradim não veio trazendo ninguém, indicando ninguém, e veio para trabalhar com o que estava. E aquilo que ele estava, ele aproveitou. E ao aproveitar, ele deu maior noção técnica, ele treinou mais detalhadamente atletas como Givanildo, como Ramon, como Luciano, não é? Uma equipe que ele realmente deu o início para que essa garotada começasse a crescer mais na frente. Inclusive, na eleição de Aristófanes de Andrade, o pessoal não queria a permanência de Gradim, que veio em 68, trazido por Valdomiro Silva. Ele foi buscar Gradim como treinador do Campo Grande. Quando ele chegou no Rio de Janeiro para contratar Gradim, tinha dado cachorro. Aí era um dia péssimo para ele falar com o bicheiro, que era o presidente do Campo Grande. Mas terminou conversando e trazendo Gradim. E Gradim, embora tenha feito um bom trabalho, desagradou alguns conselheiros. E no dia da eleição, alguns conselheiros riscaram o nome de Aristófanes e votaram em Gradim. Eu me lembro como hoje, quando ele foi apresentado a todo o elenco, dentro da vestiária, que o presidente na época era o Zé Albuquerque, que chamava Zé Coió, apelidava de Zé Coió. Ele teve a felicidade de chegar para o velho Gradim, que nós chamava carinhosamente do velho Gradim, e dizer para ele: o que nós temos é esse aí, é essa garotada, com mais alguns jogadores já com mais experiência. Mas o que nós temos em mão é isso aí, e o senhor vai trabalhar com essa garotada e com esse elenco que temos aí. Porque o clube não tem dinheiro e nós não vamos fazer investimento. Então o maior investimento que ele fez naquele momento foi o trabalho que ele fez com o trabalho da Prata de Casa. Gradim para mim foi tudo, o segundo pai, porque ele chegou até a me tirar de minha residência, porque nós somos de uma família pobre, e foi gozado. Quando ele chegou lá dizendo que ele tinha que me levar para a concentração para me alimentar, meu pai falou que não, eu comia muito feijão com farofa. E ele riu bastante, disse: não, eu sei que ele come feijão com farofa, mas é necessário que ele faça uma alimentação mais saudável para ele ter o protótipo de um jogador profissional. E até ele com aquele jeito, né, meigo, dócil, de um segundo pai, foi que meu pai entendeu que era necessário que eu fosse morar na concentração. Mas para o Santa Cruz, a maior novidade mesmo foi a chegada do dirigente James Thorpe. Personagem marcante do futebol pernambucano, o milionário filho de ingleses chegou ao Arruda e encheu os cofres tricolores. Jimmy nunca deu um prego numa barra de sabão, né? Jimmy recebeu, o negócio de Jimmy era herança, né? Quando as coisas apertavam por aqui, aí ligavam na Inglaterra: olha, tá chegando libra esterlina aí. Lá vinha, não sei se era esterlina ou não, mas sei que lá vinha um monte de libra a Jimmy. E Jimmy era tricolor, de coração realmente, e ajudou muito. Não tinha o que fazer do dinheiro, então ele botava o dinheiro no clube, né? Botava o dinheiro no clube. E aquela coisa do dinheiro de Jimmy, as doações, os presentes, as gratificações que Jimmy pagou ali dentro, elas tiveram uma força muito grande para que o Santa Cruz crescesse e conquistasse o pentacampeonato. E pessoalmente Jimmy é uma figura maravilhosa, maravilhosa mesmo. E Jimmy é aquela figura espetacular, uma figura aberta,
tranquila, fumava um charuto, tomava seu uísque, era um bom vivan. E foi ao Santa Cruz, visitou o Santa Cruz, gostou, se adaptou ao processo, né? E começou também a ser ovacionado pela torcida quando o Gimes entrava em campo com Dona Carmen. Eram fatos assim interessantíssimos, porque a torcida às vezes deixava até de ver o jogo para aplaudi-lo atrás na tribuna. Os jogadores corais tinham um duplo desafio naquele ano: quebrar a hegemonia do Náutico e o tabu de 9 anos sem conquistar o pernambucano. Antes de eu ir para o Santa Cruz, eu fui convidado pelo Náutico. E aí eu não quis ir porque eu imaginava que o Náutico, com aquele time já pronto do hexacampeonato, era mais fácil eu ter uma oportunidade no Santa Cruz. E como minha família é toda tricolor, também não gostaria que eu ficasse no Náutico. E aí eu criei aquele estigma de dizer assim, por que não quebrar dois jejuns, né? O do Santa Cruz, que não é campeão há quase há 10 anos, né? Tinha sido campeão em 59. E por que não fazer com que o Náutico perdesse essa hegemonia e não chegar ao heptacampeonato? Nós tínhamos essa incumbência, que tivemos a felicidade de sermos campeão pernambucano, de quebrar realmente uma série de 6 anos seguidos do Clube Náutico Capibaribe, mas seria o mais importante foi o tabu que nós quebramos. De quase 10 anos do Santa Cruz sem ser campeão. No dia 9 de março, o Santa Cruz aplicou uma goleada histórica no Santo Amaro, 15-2. O jogo marcou a estreia de Fernando Santana no time tricolor, ele que viria a ser o artilheiro do campeonato com 23 gols. E eu entrei como titular de ponta esquerda, que não era uma posição minha, e eu tive a felicidade de fazer 6 gols naquele jogo. E daí, o que acontece? Passou a ter confiança o time, os torcedores e o próprio treinador. Porque de um jogo só, eu praticamente passei a ser quase que o artilheiro do Campeonato Pernambucano. E isso me deu moral, me deu oportunidade, me deu cancha, me deu assim, o prazer de me tornar titular do Santa Cruz. Então este jogo é o jogo que mais me marcou a minha carreira, porque foi a partir daí que eu senti que eu podia ser titular da equipe do Santa Cruz. O time coral acabou vencendo o segundo turno e chegou à decisão numa melhor de 3 partidas contra o Sport. Era o fim do sonho do hepta alvirrubro. Aqueles jogadores que eram, vamos dizer, na época, os ídolos do Náutico, e foram perdendo aquela garra que havia no início do ano, no início dos títulos. E nós ficamos assim até meio chateados quando perdemos o título para o Santa Cruz. A primeira das 3 decisões foi realizada na Ilha do Retiro no dia 17 de agosto e o Santa levou a melhor, vencendo de 3-0, com 2 gols de Fernando Santana e 1 de Rubens Salim. O primeiro jogo aí me chama a atenção também, porque eu não tinha feito, durante todo o campeonato, mesmo sendo artilheiro, eu não tinha feito gol contra o Sport. Então eu já criava aquele clima, Fernando Santana é artilheiro só de time pequeno. Mas é que quando ficava jogos contra Santa Cruz e Náutico, Santa Cruz e Sport, a marcação era mais acirrada em cima do artilheiro. E aí o primeiro jogo da melhor de 3, eu tive a felicidade no passe de Luciano encobrir o goleiro que tinha vindo do Vasco e foi um gol muito bonito. Nas partidas seguintes veio a reação rubro-negra. Com um empate em 0-0 e uma vitória por 2-0, com gols de Fernando Lima e Duda, o Leão levou a decisão para uma partida extra a ser realizada nos aflitos. Naquele momento, os jogadores do Santa Cruz sentiram que o título poderia escapar de suas mãos. Nós ganhamos o primeiro jogo, no segundo jogo era no Arruda, que o primeiro foi na Ilha do Retiro. Então nós empatamos o jogo. Então criou aquele clima aí, o Santa Cruz talvez não chegue mais uma vez, o time do Sport era muito bom também. Então nós fomos para a terceira partida, aí perdemos durante o jogo e na sequência o Sport empatou conosco. E fomos para a quarta partida, veio Armando Marques, que dava uma tranquilidade numa arbitragem, porque já se falava em alguma coisa que a arbitragem poderia ser dirigida. E para nós, o Armando Marques apitando o jogo foi muito bom. O Sport foi se montando, se preparando, talvez teve a felicidade de se preparar para aqueles 2 jogos melhor do que a gente, preparar mentalmente, psicologicamente. Então, nós sentimos a dificuldade, mas depois nós caímos na realidade e achávamos que aquele momento era o momento do Santa Cruz. A extra foi realizada no dia 31 de agosto. O time coral abriu o placar com Facó
mas o Sport empatou na sequência com o atacante Duda. Até que aos 35 minutos do segundo tempo, Luciano, numa cobrança de falta, fez o gol do título tricolor. Daquele gol que nós fizemos em 69, o título que nós demos, foi duas emoções que eu senti em 69 e em 70. Em 69, ser campeão pernambucano com um gol que nós decidimos. E em 70, o nascimento da nossa filha, da nossa primeira filha.